quero primeiramente agradecer a presença de vocês, por terem atendido o nosso convite para estar aqui na consulta pública hoje. Agradecer a escola, a diretora Alessandra, a Juliana, que nos abriram as portas aí para possibilitar o nosso evento hoje. Hoje, então, estamos em consulta pública sobre o projeto de substituição de redes e ramais de água, denominado DMC Inconfidentes. Depois vocês vão entender o que é um DMC, tá? Um Distrito de Medição e Controle em relação à água. Bom, essa consulta, então, ela está sobre responsabilidade da Coordenação de Responsabilidade Social da Águas de Joinville, no qual faço parte. Meu nome é Alessandra, eu sou assistente social, e eu tenho aqui os meus colegas da Águas de Joinville também, a Aline, a Adriana, o Eduardo, o Elvis, a Josiane, do setor de qualidade e meio ambiente. Então, a gente com uma equipe aqui robusta para dar apoio para essa noite. Também estamos com a presença dos representantes da empresa contratada, a Navidril, que fará a execução desse projeto, e também da empresa Gaia, Carla, que fará a apresentação da análise ambiental e social, que é ela que fez esse documento. Todos assinaram a lista de presença? Todos? Tá, então é bem importante essa etapa também. Se tiver uma criança aqui, eu não estou avistando nenhuma, mas caso alguém tenha vindo com criança, a gente tem também um canto de apoio com monitor para fazer uma atividade ali. O tempo de duração previsto para a consulta é de 1h30, então a gente vai ter 1 hora de exposição nossa e mais meia hora para possibilitar vocês a tirar dúvidas, fazerem as manifestações. Se necessário, a gente acrescenta mais meia hora. Mas, então, em torno de 1h30, hoje estamos com o nosso compromisso encerrado. Sobre as manifestações, vocês vão receber depois um papel, um formulário para vocês preencherem, tá? Com as suas dúvidas, com as suas contribuições também. Tá? Então, esse formulário vocês vão preencher com o nome, com o endereço, pode colocar só o bairro, se quiser, a instituição que representa, se está aqui como igreja, como associação de moradores, ou somente como morador, a gente pede que, se possível, identificar. E também, se você quer, você assiná-la, se você deseja falar no microfone a sua manifestação, ou se quiser que aqui eu sou moderadora hoje, que eu leia para vocês também, ou não precisa ler, não precisa falar, a gente coloca a manifestação, vai constar em ata. Tá bom? Então, vai ter esse formulário, e conforme a gente for recebendo a manifestação, vai ser por ordem, pela sequência de recebimento. Caso o participante queira fazer uso da palavra, tem até 3 minutos para falar aqui ao microfone. E a ordem, então, é conforme a entrega do formulário. Esta consulta, então, ela está sendo gravada, áudio e vídeo, como vocês podem ver, e ela será disponibilizada no YouTube. Então, assim, possibilita que quem não tiver hoje consegue assistir depois pelo YouTube, ou se vocês quiserem rever também, vai estar lá disponível, tá bom? Então, todos os questionamentos, a gente vai reger uma ata hoje, de tudo que aconteceu aqui, inclusive de todas as manifestações que vocês realizarem, vai constar em ata. E após a consulta, até 3 dias após a consulta, então até quinta-feira, a gente ainda vai estar recebendo manifestações. Vocês podem procurar os canais de atendimento, pode ser via o e-mail, depois no final eu vou falar quais os canais vocês ainda conseguem fazer manifestação em relação ao projeto, mais 3 dias, tá bom? Bom, a consulta foi amplamente divulgada, a gente teve a mídia espontânea, já me viram em TV, escutaram na rádio, né? Então, sites, Instagram, a companhia também divulgou nas nossas redes sociais. E o documento da análise ambiental e social que nós vamos apresentar hoje, ele está lá no site, tá? Você abre o site aguasdejoinville.com.br, tem o banner, ali vocês podem ver. Clicando no banner, ele dá direto no documento.
Inclusive, hoje, eu trouxe esse documento da análise ambiental social. Olha só, olha o documento, são muitas páginas, tá? E vocês podem, quem quiser, pode aqui folhear, ter acesso, pedir essa via física, tá bom? Ela está disponível aqui para consulta também. Divulgamos também a consulta para a Câmara de Vereadores, os órgãos ambientais, então foram mais de 30 contatos via e-mail. Afixamos cartazes nos órgãos públicos, em locais de comércio, de bastante circulação. Não sei se alguém viu o cartaz, né, da consulta, avistaram, a gente espalhou pelos 3 bairros. Mandamos WhatsApp para todos os moradores que fazem parte da mancha da obra. O senhor recebeu o WhatsApp? Então, a gente, conforme o cadastro lá da Águas de Joinville, se o cadastro estiver atualizado, então você recebeu o WhatsApp com a divulgação aqui, o chamamento para consulta pública. E também a gente teve o apoio muito forte das lideranças, a dona Zeni, o seu Newton, que está aqui, e outras lideranças que a gente pediu apoio também para essa divulgação. Bom, o projeto do DMC Inconfidentes, ele faz parte do pacote de investimentos que a gente chama esse programa de Joinville Bem Tratado. Então, são todos os investimentos que a companhia está fazendo na área de água e de esgotamento sanitário. Então, esse programa ele é realizado sob orientação e procedimentos de legislação nacional, estadual, e bem como das políticas de salvaguarda ambiental e social do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o financiador deste projeto. Bom, então, nossos projetos eles devem seguir os padrões que o banco estabelece, que são os padrões de desempenho ambiental e social, que é o compromisso ambiental e social desses projetos de minimizar impactos, os potenciais impactos e riscos que o projeto pode oferecer para as pessoas e para o meio ambiente. Então, são 10 padrões de desempenho. Por exemplo, só para não passar todos, né, a gente faz a salvaguarda do patrimônio cultural, da saúde e segurança da comunidade, mão de obra e condições de trabalho. Então, são todos esses desempenhos que a gente precisa levar em consideração para fazer a operação dos nossos projetos e obras. E hoje, então, nessa consulta pública, a gente vai apresentar 3 produtos, que é a análise ambiental e social, que depois a Carla, lá da empresa Gaia, vai apresentar para nós. O plano de gestão ambiental, que faz o controle desses riscos que foram levantados na análise ambiental e social, e o plano de engajamento, que é a forma como a companhia vai se comunicar com a comunidade, com as partes afetadas, com as partes beneficiadas também do projeto. Tá? Então, a consulta pública é um local de participação social que vocês podem tirar dúvidas, contribuir e participar desse projeto. Então, no plano de engajamento, as ações que a gente faz de comunicação com partes interessadas, tem reunião comunitária, a gente faz abordagem domiciliar. Alguém recebeu visita de um agente da Águas de Joinville? A senhora recebeu? Para orientar da padronização de água, né? Ah, tá. Ah, então tá. Mas em junho a gente fez mais de 500 visitas nas casas dos moradores que fazem parte da área da obra para orientar, para a gente motivar a fazer a padronização da ligação de água. E a gente aqui está com o Elvis, o coordenador, que é dessa área, né? Então, ele está disponível também, se alguém tiver dúvida sobre isso, pode conversar com ele, que a gente está orientando para fazer a padronização, porque depois, quando vier o ramal novo de água, já liga ali no hidrômetro que está no muro, na caixinha, né? Dentro do padrão. A gente faz a gestão das queixas e reclamações que são decorrentes, né, da execução da obra, fazemos oficinas de água. Então, se vocês tiverem interesse, a gente faz na associação de moradores, na empresa, escola, essa oficina que orienta como identificar vazamento, como fazer leitura do hidrômetro, como padronizar a água. Então, é uma oficina voltada para a água. Palestras também de educação ambiental, o Expresso da Águas. E olha que legal, uma das ações de
Educação Ambiental é o concurso cultural. Ele foi realizado mês passado. Então, a gente teve várias escolas participando. E a escola aqui, Avelino Marcante Extensão, foi a vencedora da categoria B com uma peça lindíssima. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi um show. Eu tive dificuldade de achar, de escolher as fotos, porque é uma foto mais linda que a outra. Imagina quem assistiu a peça. Foi lindo demais. Também a companhia tem o programa Rede de Oportunidades, que a gente faz cursos de forma gratuita, de instalações hidráulicas voltados para a obra de saneamento e curso de pavimentação e calcetaria, com o objetivo de qualificar nossas obras, qualificar a mão de obra, para a gente ter uma melhor qualidade de execução das nossas obras. E o curso é voltado para as pessoas desempregadas, vulnerabilidade social. 30% das vagas é destinado para mulheres. Então, a gente já tem parceria com uma entidade que atende pessoas em situação de rua também, parceria com a penitenciária. Então, a gente tem... E as inscrições desse programa são contínuas. Lá no site, você tem o link que você pode se inscrever, né? Quem tem interesse em fazer o curso, e tem a possibilidade, então, de trabalhar nas nossas empreiteiras. Então, todo esse plano, esse sistema, a companhia tem um sistema de gestão ambiental e social que monitora, avalia se todos os requisitos, aqueles padrões todos, né, a nossa contratada está seguindo, né, então a gente tem um sistema robusto que supervisiona isso, uma equipe de vistoria que faz visitas frequentes às obras e que vai verificando se todos os itens ali estão sendo cumpridos, tá? Então, é importante, vocês fazem parte disso, a gente quer a contribuição de vocês nesse acompanhamento, nessa fiscalização. Então, vocês podem também fazer alguma reclamação, alguma sugestão também nossos canais de atendimento, que a gente faz a gestão dessas reclamações e manifestações e aí repassa para a contratada que está executando. Tá certo? Então, vamos dar continuidade. Agora eu chamo o engenheiro Ivair, que falará a parte da obra. Tá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Meu nome é Ivair Tumeleiro, sou engenheiro sanitarista aqui da Companhia Águas de Joinville. E a gente vai fazer um apanhado geral do porquê que estamos implantando, executando essa obra aqui no bairro, né? Então, o objetivo nosso é deixar bem claro o porquê dessa área, o que vai ser feito, e depois a empresa contratada na Vedrio ela vai expor os detalhes seguintes na parte de controle ambiental e social. Tá? Então, o nome do projeto é Substituição de Redes e Ramais de Água, do DMC Inconfidentes. E o motivo principal para a gente estar executando essa obra, ele vem de um item chamado controle de perdas. Tá? Por que isso? Porque quando a gente fala em vazamento, desperdício, todo mundo fica com aquela ideia que junto com o vazamento vem depois a água suja, vem o buraco na rua, vem a dificuldade de locomover. Então, tem N motivos pelos quais a gente não gostaria que jamais houvesse uma quebra de uma tubulação, de uma perda ou coisa parecida. Mas, junto com isso, vem uma lei 14.026 de 2020, que é a chamada Marco do Saneamento. Então, foi uma lei que ela definiu algumas metas, dentre as quais toda empresa que presta serviço público de saneamento básico, água, esgoto, lixo, drenagem pluvial, ela vai ter até 31 de dezembro de 2033 para fazer com que os municípios tenham pelo menos 99% da população atendida com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. Então, essas metas, elas vêm acompanhadas de outras, como metas gradativas de não intermitência do abastecimento, ou seja, também vem obrigações da gente, quando tiver que ter uma pausa no abastecimento, ser muito limitada a nível de tempo, reduzir perdas
e melhoria dos processos de tratamento. Então, uma lei de 2020 que está mexendo, quem acompanha o noticiário, vê que a gente está tendo muitas licitações a nível de Brasil inteiro, com empresas privadas atuando bastante em concessões. Então, o que está acontecendo, tudo girando em cima dessa lei chamada Marco do Saneamento. Ainda sobre essa lei, quando a gente fala em perdas, tem uma portaria, número 490, que ela regulamenta uma parte da lei. Ela diz como tem que ser feito, quais são os números a serem atendidos. Então, essa portaria ela coloca que a alocação de recurso público federal ou por órgãos da administração, entidades da União, elas ficam condicionadas ao cumprimento do índice de perda. Ou seja, ganhar dinheiro do governo federal, seja empresas, sejam prefeituras que administram sistemas de água, esgoto, lixo, drenagem, eles têm que, para conseguir aquele recurso, cumprir o índice de perdas. E qual é o índice de perdas gradativo no final do marco do saneamento? Máximo de 25% e 216 litros para cada ligação por dia. Ou seja, são duas informações complementares. 25%, produzimos 100 litros de água, no máximo 25% vai poder estar perdido. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem municípios a nível de Brasil, principalmente em regiões não tão desenvolvidas, que as perdas chegam a 70%, 80%. Então, hoje a gente tem uma estrutura relativamente boa em Santa Catarina, em Joinville, mas não é a mesma realidade que a gente tem a nível do Brasil, né? Então, os níveis de perdas a nível de Brasil hoje é da ordem de 40% a 45%, mas oscila entre 30% a 35% até 70% a 80%. Tá? Então, essa é a nossa meta. Até 2034, máximo de 25%, e dividindo os volumes perdidos, 216 litros para cada ligação por dia. Uma ligação, você mora numa casa, tu tem uma ligação. Tá? Então, esse é o volume que vai poder estar perdido. E às vezes a gente encontra até alguém que fala, não é perda, é desperdício, mas a gente tem que separar. Eu entendo como desperdício aquilo que você gasta consciente, né, não está dando muito bola para aquilo. Perda é aquilo que a gente não faz necessariamente de propósito, mas está perdendo. E o que são as perdas? São dois tipos, tá? Um que a gente chama de perdas reais, perdas aparentes. Uma mais a outra, 25% em 2034. O que é uma perda real? Pode deixar. Só me lembra quando faltam uns 10 minutinhos, para a gente não extrapolar o prazo. Então, perdas reais mais aparentes tem que chegar no máximo a 25%. O que é uma perda real? Perda real é aquela que efetivamente acontece. Quando a gente tem um vazamento na rua, a água está correndo, é uma água que foi perdida. Se a gente tem um vazamento não visível, que acontece muito, lá embaixo do terreno, você fez um dreno na sua casa, daqui a pouco a água não aparecia de jeito nenhum. É uma perda evidente, tá? É uma perda real, ela está acontecendo. E quando tem uma operação, um hidrante, um registro que vaza, é uma perda operacional, ou seja, a gente está perdendo água. Agora tem um outro lado que a gente chama de perdas aparentes. O que é uma perda aparente? Parece que a contabilidade da empresa perdeu, mas não foi perdida a água. Ela estava numa ligação clandestina bypass, o que a gente chama de gato. Então a água foi aproveitada, mas é uma água que não aparece na contabilidade da empresa, não aparece em lugar nenhum. Quando a gente tem situações, infelizmente encontramos, de pessoas que vão lá, mexem no hidrômetro, tentam fazer furo para travar o mecanismo e não medir. A água continua entrando na casa do indivíduo. Então ele aproveitou a água, então uma perda aparente. Ela foi usada, mas ela não aparece nas contabilidades. E também por imprecisão de hidrômetro. Então o tal do relógio que a gente tem na entrada de casa, ele é como uma maquininha que vai perdendo a precisão ao longo do tempo. Então, de uma maneira geral, 5 anos é um período que ele continua medindo de uma maneira bem apropriada, bem precisa. Normalmente, depois de 5, 7 anos, e aí tem diferença de marcas, mecanismos,
acaba medindo menos do que aquilo que efetivamente passa. Então, são os dois tipos de perdas. Tá? Um, aquilo que acontece de verdade, outro, a gente, como morador, aproveita a água, mas ela não aparece lá naquilo que foi contabilizado pela empresa. Isso mais aquilo, no máximo, a gente tem que chegar nos 25% lá na frente. E aí, como é que estamos a nível de Brasil? O Brasil, o Ministério lá das Cidades, ele tinha um sistema chamado SNIS, qualquer um pode consultar, verificar a veracidade da informação, tá? Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Então, normalmente, os municípios, todo prestador de serviço, seja uma companhia municipal, seja uma casan estadual, era obrigado a todo ano fornecer informações de quanto tinha perdido. Mas acontece o seguinte, a gente vai em muitos municípios pequenos que não tem sistema de medição, às vezes não tem nem funcionário de uma maneira contínua. Então, tem muita informação que não é uma informação consistente. Então, lá, em 2023, que tinha dados de 2022, a nível do Brasil, teríamos 37,8% de perda total, real mais aparente. No Sul, pela mesma fonte, 36,7%, Santa Catarina, 34,7%. Esse sistema, ano passado, o governo federal alterou o órgão, então hoje, quem quiser procurar, chama-se Sinisa. É um sistema de informações que tem o mesmo formato, o mesmo tipo de informação. A nível do Brasil, hoje, nós temos 40,13%, ou seja, o nível de perdas teria subido, eu acho mais coerente pela realidade que a gente conhece. O Sul está 2024, tá? O Sul 36,49, Santa Catarina 35,7 e Joinville, no ano passado, no começo do ano passado, estávamos com 36. Hoje, essa informação eu consigo, pela companhia, atualizar ela de uma maneira contínua. Então, em julho de 2025, estamos com 33,1%, ou 357 litros por ligação por dia. Tá? Então, a nossa batalha, enquanto perdas, é 33,1 trazer para 25 e 357, que está amarrado, trazer para 216. Tá? São métodos diferentes de fazer a conta. Se a gente tiver uma cidade bem adensada, vamos ter muita ligação próxima uma da outra. Então, por isso que as contas elas são diferentes e tem que atender a ambas, 25% e 216. O resumo geral, por que a gente precisa reduzir perda? É a questão de eficiência operacional. Em épocas de estiagem, a gente enfrenta às vezes um rio que tem pouquinha água, aí tem que ter água para o peixinho, que é uma obrigatoriedade, tem que ter água para uma risicultura. Eu, por exemplo, num período, eu trabalhei em Itapema, onde a risicultura utilizava ou disputava água, bem no final do ano, quando a época da produção de arroz, disputava água com o abastecimento público. Cidade de praia, a população estoura, né? Então, o que acontece? A gente, reduzindo perdas, a gente também pode pegar menos água do rio. Vai sobrar mais água para outros usos. Aumento de receita, reduzir custos. Então, vamos imaginar que hoje, quando a gente tem um vazamento, tem uma perda, significa gasto com o pessoal que vai lá, mexer na rua, trocar tubo. A gente vai perder com produto químico usado no tratamento daquela água. Nós vamos perder também, vamos poder reduzir custo com bombeamentos, energia elétrica, manutenção. Então, o potencial da gente reduzir custo é muito grande quando a gente reduz perda. Garantir a qualidade da água tratada. É notório que quando a gente tem um rompimento, às vezes o indivíduo está fazendo uma obra na frente de sua casa, tem uma obra de terceiros, rompe uma tubulação, também a gente acaba sempre entrando um pouco de terra, um pouco de sujeira dentro. Então, vamos lá, reduzir perda também significa a gente garantir que a água esteja límpida, potável por mais tempo. Nós podemos postergar investimentos. Então, hoje, o que acontece? Se a gente consegue reduzir de 33 para 25, algumas obras que teriam que ser feitas logo, elas vão poder ser jogadas lá para frente. E também justiça social, porque daí a gente vai socializar todos os ganhos dessa redução.
Muito bem, mostramos aqui o que era perdas. E agora o que tem a ver perdas com a região aqui do Bom Retiro e Saguaçu, que é o objeto desse projeto. Então aqui a gente tem mais ou menos uma localização dentro do Bom Retiro, Saguaçu. Isso aqui a gente chama de mapa de calor. Não sei por que do nome, mas enfim, tem mapa de calor de um monte de coisa. O mapa de calor dos vazamentos, ele indica, conforme a tonalidade, a quantidade de vazamentos ocorridas. Então, esse é um levantamento feito no começo de 2024, quando a gente estava elaborando o edital para contratação, e esta era a imagem do entorno da região. Então, onde a gente tem... Ficou um pouquinho alto aqui, mas vamos lá. A gente tem mais ou menos aqui a rua Xanxerê, se não me falha a memória. Aqui em cima, Caçapava. Aqui nós temos a Iririú. Aqui tem um nome meio estranho de alemão, o italiano sofre um pouco, mas vamos lá, né? Quase paralela a Iririú, me fugiu o nome agora, depois eu lembro. Mas, enfim, a nossa área de projeto está pegando bem esse miolo, onde a gente tem o vermelho mais forte, que é a maior quantidade de vazamentos, e onde, leia-se vazamentos, mas onde a companhia mais trabalhou para consertar redes. Então, dentro do município, dentro da cidade, foram caracterizadas as áreas que mais a tubulação está remendada, consertada, que mais teve problema de vazamento, e foi considerada prioritária para a gente atingir aquela questão de perdas. Então, esse mapa de calor foi o documento base para a gente definir que áreas a gente trabalharia na redução de perdas. Lembrando que esse mapa de calor, ele vem com dados que a companhia, para cada conserto, ela vai em campo, é gerado documentos, é gerado num software, então a gente consegue disponibilizar, quantificar região por região, consegue quantificar tudo que está envolvendo a parte de perdas. Então, explicadas as perdas, o porquê da área, o que vai ser feito. A gente chama de DMC Inconfidentes, as letras significam Distrito de Medição e Controle. Distrito porque é uma área, tá? É uma área onde a gente vai medir e controlar. Medir vazão. Então, como diz uma máxima da engenharia, você não controla aquilo que você não mede. E para quem já toma um comprimidinho lá para pressão, por exemplo, um diabetes, a gente sabe o que é isso. Você vive medindo, fazendo uma análise para saber o que tem que fazer para controlar. Na vazão, a gente vai ter um ponto de controle que toda a água que entra naquela região vai passar por um único ponto. Tá? É como se fôssemos fazer na nossa residência e você quisesse controlar o volume de água de uma pia, de uma torneira, de uma máquina de lavar. Tudo passa pelo hidrômetro. Aqui é uma região. Vamos ter um macromedidor que toda a água dessa região vai passar por um único ponto. Então, nós vamos medir a vazão. Também vamos controlar a pressão. Então, ao contrário de algumas regiões que são muito planas, municípios inteiros, aqui é uma região que a gente tem regiões baixas, tem elevações. Para a água chegar no nível mais alto, tem que ser pressurizada. Então, o que acontece quando a gente tem um sistema, vamos imaginar que tudo viesse por um único bombeamento. A gente teria pressões muito elevadas numa região baixa para que a água pudesse chegar quem mora lá no alto do morro. Quanto maior a pressão, qualquer furinho acaba perdendo muito mais água do que é necessário. Então, o que vai se fazer aqui com o controle de pressão? Tentar dividir em setores, em pedaços, onde essa região é uma região mais alta. Por exemplo, nos altos lá da Barriga Verde, Caçapava, primeira rua antes da Barriga Verde, agora me fugiu o nome, Piratuba, tá? Onde tem elevações. Então, o que tem lá? A gente tem um booster que pressuriza apenas aquela região alta. Mas eu não posso ter a mesma pressão daquela região numa região baixa. Então, para controlar, para reduzir as perdas, controle de pressão. E, por último, mede, controla a pressão, e onde está muito estragada a infraestrutura, aí nós temos que trocar as tubulações.
estrutura básica do que a gente já tem hoje ao lado da praça, aí na rua Inconfidentes. E Inconfidentes é porque o macromedidor, a principal estrutura, está de frente lá na rua Inconfidentes. Por isso que acabou sendo adotado o DMC Inconfidentes. Então, é uma estrutura relativamente simples, tá? Esse aqui é uma foto em outro local, mas a estrutura é a mesma, onde tem uma caixa no chão com principalmente duas peças. Uma é o que a gente chama de macromedidor. É o relógio grande que mede tudo que passa naquela região. Tá? Então, quando estamos falando na região, deve dar em torno de 9 mil pessoas, e em torno de 1.960 ramais, ligações. Então, tudo passa por um macromedidor. Esse macromedidor está ligado por telemetria com a companhia, que funciona um setor que funciona 24 horas por dia, medindo, acompanhando toda a vazão que está passando naquele ponto. Tá? Esse é o macromedidor. E a outra peça é a que a gente chama de VRP, uma válvula redutora de pressão. Qual é o objetivo? Que quando precisar de mais pressão, por exemplo, houve uma paralisação, a gente precisa jogar água com um pouquinho mais de pressa no local alto, também à distância, pela companhia, consegue-se regular a válvula para que ela libere água com mais pressão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que madrugada o consumo de água é muito menor do que um horário comercial. Então, se a gente mantiver as pressões do dia, a mesma pressão da noite, quem levantar de madrugada vai lá, a água vai estar com uma pressão muito forte. Então, essa válvula redutora de pressão, numa maneira muito simples também, eu posso dividir uma pressão para o dia, uma pressão para a noite. Outras eu posso regular em várias faixas de horário. E assim a gente vai acompanhando o que precisa para abastecer, não exagerar nos locais baixos e não faltar água no local alto. Sob uma ideia geral, a regra, de uma maneira geral, de boas práticas no abastecimento público, é que uma residência tenha que ter não muito mais e não menos de 10 metros de coluna de água. Então, se você tem uma casa, 2 pavimentos, mais ou menos vai dar 3 metros o pé direito e mais uma caixa a 4 metros, a água deve chegar lá em cima a 10 metros de altura. Tá? Então, essa é a referência normatizada. Se passar muito disso, começa a ter exagero, aí qualquer vazamento na rua vai gerar perdas elevadas. Então, senhores, perdas, a gente tem um setor que mede a vazão, a gente tem a conexão que controla a pressão das redes, e o que a gente vai estar fazendo no local que ainda não tem é melhorar a infraestrutura. 5 minutos? Então vou ter que apressar. Investimento. Contratação de praticamente 9 milhões, a contratada é a empresa Navidril, que está aqui junto. A região, ela pega desde o Tenente Antônio João, a Iririú, esse é o nome que não me veio à mente ainda, tá? Xanxerê, Caçapava e aqui a Francisco Gomes da Silva. Tá? Essa é a região do projeto. Aqui pelas cores são as tubulações, de maneira bem geral. Laranjinha é diâmetro 63, as outras vão até 160 milímetros. Dividimos em 7 setores. Vamos começar pelo setor 1, nos altos lá da Caçapava, Barriga Verde. O que nós vamos entrar? Primeiro vamos instalar as tubulações. Terminou de instalar as tubulações naquele setor, vai ser feito o teste de estanqueidade, ver se não tem vazamento. Não tendo vazamento, a gente vai começar a trocar todos os ramais. Então, no mesmo dia, a empresa vai lá, vai colocar o ramal novo, vai desativar o ramal atual e a gente vai tocar para frente. Tá? Nesse momento é que seria bastante importante que o pessoal tivesse a padronização. Quem tem hoje um cavalete no chão e colocar a caixa padrão, esse deslocamento para colocar no local apropriado não vai ter custo. Tá? E, além do mais, facilita também bastante a vida dos leituristas da companhia. Às vezes chega, o indivíduo não está em casa e o cavalete está lá dentro. Então, é uma ocasião bem apropriada. Então, nós vamos começar lá por cima, continuar lá na Barriga Verde, depois vai vir para o setor 3 e 4 e vamos finalizar aqui embaixo, no próximo da rua Manaus. Números
São 32 quilômetros de redes de água que vão ser trocados. Trocado, digo, vamos colocar tubulações novas nas calçadas. Não vai mais ter rede dentro da caixa da rua. Tá? Então, vou trocar 32 quilômetros, sendo 93 em MND. MND é o sistema, a máquina ela faz um furo num determinado ponto, passa por baixo do terreno e lá na frente vai aparecer uma janelinha novamente. Então, não vai ser aquele sistema que é obrigatório, quase em rede de esgoto, de ter que abrir vala. Onde a gente tiver dificuldade, que tiver rocha, que tiver muita interferência, corre o risco da gente ter que abrir uma vala manual. Imaginemos que aqui pudesse ter uma tubulação de gás e que a gente não tem precisão de onde é que está aquela tubulação. Talvez a gente não pudesse correr riscos em fazer o furo sem ver. Então, podemos ter alguma surpresa, mas dentro da previsão, 93% dos 32 quilômetros, vai dar 30 quilômetros, é para ser feito por metodologia não destrutiva. Vamos trocar 1.960 ramais, tudo aquilo que estava mapeado na época da contratação. Se apareceram mais 100, 200 casas, todos vão ser trocados. Durante a execução, o morador teve problema de abastecimento. Não chegou o momento de trocar o ramal. Ele não vai ficar sem água. Então, a companhia vai vir, vai consertar aquele ramal até chegar o momento de ter todo o ramal novo. Tá? E esse é o perfil. E a padronização é aquilo que eu acho que a maioria também já acompanhou. Um modelinho de caixa padrão. A gente tem o manual aqui na frente, tem o Elvis depois também, se houver alguma dúvida, pode esclarecer. A caixa vai ficar guardadinha lá dentro, abastecido o ramal aqui por baixo, e no final a caixinha fechada com o lacre. Então a gente só pede também o apoio, ressaltamos bastante com a contratada o cuidado com os lacres. Então, reforçando com a Navidril, também com vocês, o lacre é obrigatório no final da troca. Tá? Também vamos instalar um hidrante próximo aqui embaixo da Brasil com a João Piper. Vamos ter um hidrante que abastece em conformidade com o plano municipal que a gente tem de hidrantes, né? Então a gente vai ter mais um ponto de apoio aí para combate a incêndio. 5 pontos de descarga quando houver alguma necessidade de limpeza de rede. Está bem no finalzinho? Cronograma. Aqui, eu acho que nem o meu óculos vai resolver. Mas só vamos esclarecer vocês. Contratação que a gente tem é 24 meses para executar as obras. Nós estamos no 5º mês. Está dentro da previsão? Está. Por quê? No momento que foi contratado, a obrigatoriedade de a gente fazer os estudos ambientais que vão ser expostos daqui a pouquinho, tinha que elaborar o estudo, validar pela companhia, ter uma validação prévia pelo banco financiador, consulta pública, que também está aqui no escopo, finalizada a consulta pública e ajeitada a documentação final, vai para o órgão financiador dar o ok final. No que ele fizer isso, a gente começa a obra. Então, previsão, aí comecinho de novembro, dando tudo certo, a gente inicia a execução. Pessoal, o que a gente tinha em termos de projeto, espero ter deixado mais ou menos claro. Depois, algum questionamento, a gente pode ser mais específico. Tá? Obrigado pela atenção. A gente vai passar aqui para o engenheiro preposto da Navidril, daí ele apresenta o restante. Então, pessoal, boa noite a todos. Me chamo Davi, sou um dos engenheiros responsáveis pela empresa contratada. E também naquela mesa vocês podem ver à direita de vocês alguns representantes da empresa. A Carla, que fez os estudos ambientais, que vai ser apresentado a seguir. Os engenheiros que vão fazer o acompanhamento diário da obra, que é importante também vocês conhecerem. O engenheiro Geandre, que é o responsável pela obra, e vai estar diariamente acompanhando as atividades. Também o engenheiro Luan e o técnico de segurança, o Luiz. Tá bem, pessoal? Então eu vou falar um pouco sobre as características da contratação, né? E vou iniciar falando um pouco aí para vocês conhecerem a Navidril. Então a Navidril, a empresa vencedora da licitação, ela é uma empresa joinvilense, atua há mais de 15 anos no mercado de construção. Ela atua em diversos estados, com foco em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Entregamos aí diversos contratos já,
foram entregues, estamos no 5º contrato já com a Companhia Águas de Joinville, e o foco principal é a instalação de redes de distribuição de água, esgoto e gás natural. Então, como o engenheiro Ivair já comentou, né, o principal objetivo da contratação é reduzir significativamente as perdas, né, na região, e também alguns escopos, alguns dos itens que fazem parte da contratação são elaboração dos programas ambientais e sociais, elaboração do projeto executivo das redes de distribuição e a execução das redes, né, com fornecimento de material, mão de obra e os equipamentos necessários para a construção. Elaboração do ASBILT, que o ASBILT é um documento que é entregue no final da obra, de como foi construída a obra, com profundidades e a metodologia utilizada, né? Então, nós temos de início o projeto executivo. Se de alguma forma a gente não conseguiu executar à risca o projeto executivo, teve alguma alteração, no final a gente faz essa avaliação e entrega para a companhia um projeto final chamado ASBILT. Também é bem importante a execução dos testes de estanqueidade, para verificar se as redes estão todas estanques, e após isso a gente vai fazer a interligação dos clientes. E também está no escopo da Navedril, após a execução da obra, fazer o desligamento das redes existentes. Então, pessoal, aqui tem um mapa que demonstra que a obra ela foi setorizada como forma de organização da obra e também para dar um sequenciamento. Então, ela foi dividida em 7 setores. A gente vai iniciar pelo setor 1, só para vocês se localizarem, fica próximo do reservatório da companhia, ali na rua Caçapava. Tá? E algumas características. Dentre os 7 setores, tem aí a metragem por cada setor, que vai totalizar em 32 quilômetros de instalação de novas redes de água. Também vão ser feitas 189 interligações que são entre redes, né? Estão previstos a instalação de 50 registros para a manobra das redes e também 29 registros para desativação das redes. Vão ser instalados 5 dispositivos de descarga, que nada mais é um dispositivo para fazer a limpeza das redes, 4 ventosas. As ventosas são alguns dispositivos para retirar o ar da tubulação, então é um dispositivo que garante segurança e a operação da rede, e também um hidrante. Então aqui é possível ver novamente um mapa de onde vai ser instaladas as redes, né? As redes, como o engenheiro Ivair comentou, elas vão ser instaladas 100%, praticamente 100% nas calçadas, nos passeios, né? Com exceção das travessias das ruas. Então, os principais pontos aí que vão ser instalados no bairro, a gente pode perceber são algumas ruas, as ruas de principal movimento aí, que a gente vai dar bastante evidência. Então, tem a Rua Iririú, está mais ou menos situada, a Avenida Brasil, a Rua Xanxerê, né, a Rua Resende, está por aqui, e a Caçapava. E também a Inconfidentes, que corta o bairro. Então, a gente fez todo um estudo no bairro, né? E a Carla vai apresentar depois como é que vai ficar essa parte dos estudos, da parte de trânsito, influência com a comunidade e a metodologia a ser utilizada na construção. Então, aqui, como eu já mencionei no slide anterior, as principais ruas que vão sofrer interferências. E agora eu vou passar a palavra para a Carla, que ela vai abordar, ela que fez os estudos ambientais e sociais, e vai comentar um pouco com vocês sobre os principais impactos e as mitigações que vão ser acompanhadas. Boa noite, tudo bom? Então, como já fui apresentada, né, para os demais, eu sou a Carla, então estou trabalhando juntamente com a Navedril, e a gente executou essa parte do estudo de sustentabilidade, com o tripé, né, da sustentabilidade, trazendo a parte ambiental, social e econômica. Dentro disso, a gente elencou as seguintes esferas: a parte da área de influência,
as principais ruas, que são 56 ruas que serão contempladas, as áreas de preservação, os possíveis impactos ambientais e sociais, consequentemente, as medidas mitigadoras e também os benefícios da obra. Acho que eu vou ficar por aqui, mais fácil de... Então, aqui a gente vai ter a área de influência, tá? Opa, voltando. Não aparece. É que aqui eu quero a ilustração para mostrar para vocês as áreas de influência. Pois é. Que dela já vai pedir limitação, não está me apresentando isso. Desculpa aí. Então, aqui a gente tem a ilustração da área de influência. Deixa eu ver que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a área de influência afetada, de fato, onde vai acontecer a obra. Aqui temos a área de influência direta, delimitando a obra, e a área de influência indireta, né, nas porções do bairro Saguaçu e do bairro Bom Retiro. A nível de localização, aqui nós temos o bairro Bom Retiro, tá? Vejam que a limitação dele, boa parte a gente tem o Morro do Iririú como área de preservação ambiental, então parte dele está no morro, dentro do bairro Bom Retiro. Coincidentemente, no bairro Saguaçu, a gente também tem a área de preservação ambiental, que é o Morro do Boa Vista, e porção dela dentro deste bairro Saguaçu, tá? Só para nível de localização e ponto de referência. Dentro da área da obra, a gente conseguiu identificar 2 recursos hídricos, tá? Um denominado Rio Aracaju e o outro Mirandinha. Em relação, ambos os bairros, né, Bom Retiro e o Saguaçu, também encontram-se dentro da área urbana consolidada. Dentro disso, eles contemplam a drenagem de águas pluviais urbanas, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. A nível aqui agora de dados, né, em relação aos impactos na comunidade. Então, as obras elas devem impactar o abastecimento de água potável em 3.493 economias, sendo 94,2% no tipo residencial, completando um cenário de 5,1% das economias comerciais, 0,6% industriais e 0,1% pública, beneficiando diretamente os moradores e comerciantes locais. Aqui, então, a gente elencou uns possíveis impactos, né, que podem acontecer. Dessa maneira, acessibilidade.
dificuldade temporária de acesso a residências e comércios, interrupções no abastecimento de águas pontuais, né, na necessidade das interligações, a questão de segurança, movimento de máquinas, riscos em áreas de escavação, resíduos, geração de resíduos da construção civil e emissões atmosféricas e de ruído, a pressão sonora, digamos assim. Porém, como a gente vai ter um impacto, a gente elencou também as ações mitigadoras. Dessa maneira, o trânsito será tratado com sinalização adequada, comunicação prévia sobre interdições e rotas alternativas, acessibilidade, planejamento para garantir acesso a moradores e serviços essenciais, a questão de segurança, isolamento das áreas de obra, sinalização visível e fiscalização constante, e também a questão de controles de poeira, ruído e vibrações. E ainda se tratando da questão de impactos, a questão social, né, da questão humana propriamente dita. Então, pode haver impacto ao bem-estar e qualidade de vida em relação ao incômodo com poeira, barulho e movimentação de maquinário e estresse causado por interrupções temporárias no abastecimento de água. Comunicação e transparência, o desconforto social quando a população não recebe informações claras sobre prazos, impactos e benefícios. E acesso às residências e comércio, dificultando temporária de entrada e saída de casas e estabelecimentos comerciais e a redução de movimento dos clientes nos comércios locais. Bom, se eu tenho impacto, eu vou ter uma ação mitigadora. Dessa maneira, o apoio ao comércio local, divulgando a divulgação de rotas alternativas que mantenham acesso às lojas, a segurança da comunidade, isolamento físico das áreas em obras com cercas, tapumes e sinalização noturna e orientação a motoristas e pedestres com placas e monitores de trânsito, e a atenuação dos incômodos, como limitar atividades mais barulhentas a horários comerciais e reduzir a poeira com umidificação e manter a limpeza frequente da obra. Bom, conectado com a questão dos objetivos iniciais, né, das obras, a gente elencou o benefício da obra em si. Então, vamos lá. A melhoria na qualidade do abastecimento. Com o quê? Com a redução de perdas e vazamentos, um menor risco de contaminação da água, fornecimento mais estável e confiável. Ainda sobre a segurança e continuidade do serviço. Então, com menos rompimentos inesperados da rede, redução de interrupção não programada e o aumento da vida útil da infraestrutura de abastecimento. Sobre os benefícios sociais e comunitários, a garantia de acesso à água potável de qualidade para as famílias, a melhoria do bem-estar da população, especialmente idosos, crianças e as escolas, e ainda a valorização dos seus imóveis e a estrutura urbana do bairro, dos bairros, né? Ainda sobre os benefícios na questão econômica, o menor desperdício de água, refletindo a economia para a concessionária e os usuários, um menor gasto público com reparos emergenciais e o apoio ao comércio local com mais segurança de fornecimento de água. Sobre os benefícios ambientais, a redução de desperdício do recurso natural essencial, a contribuição para uma cidade mais sustentável e a menor necessidade de obras emergenciais. E, por fim, o benefício como um todo para o município, né? Com a modernização da infraestrutura, a preparação de um crescimento populacional e o alinhamento com políticas públicas de saneamento e desenvolvimento sustentável. Bom, para um efetivo da obra e também estar em conformidade, foram elencados 14 planos. Tá? Planos esses que serão apoio no momento da obra, na questão de monitoramento. Então, a gente elencou os seguintes planos: o gerenciamento de resíduos, avaliação de passivos ambientais, preservação do patrimônio cultural, preparação de resposta a emergências e desastres naturais, contratação de mão de obra,
treinamento e conscientização ambiental e social, saúde e segurança do trabalhador, implantação e operação e encerramento de canteiros de obras, controle de processos erosivos, monitoramento de emissões sonoras e atmosféricas, manutenção de veículos e equipamentos, engajamento de partes interessadas e gestão de queixas, mitigação de impactos sociais e econômicos temporários, tráfego, sinalização e manutenção de vias. Tá? E isso para a gente, fechando aqui com a questão de um monitoramento efetivo e estar em conformidade com a questão de sustentabilidade. Tá? Na sequência, a gente vai ter, então, a tecnologia. Davi, volta. Vou passar para o pessoal. Obrigada, gente. Então, pessoal, só para deixar mais claro para vocês a tecnologia que vai ser utilizada nas obras, né? É o método não destrutivo, com utilização de máquina de perfuração direcional. Tá? É um método que está sendo muito utilizado em todas as grandes cidades, os grandes centros, pela redução de impactos que eles causam à sociedade. Né? Então, tu não paralisa a via, causa o menor impacto possível, não tem aquela geração de resíduos e recomposição excessiva proveniente das escavações. Então, geralmente, o método não destrutivo ele é composto por 3 etapas. Né? Após a verificação inicial, um estudo inicial, a gente traça um plano de furo, né? Faz um levantamento de interferências inicial, e depois a gente parte para a sequência de construção, onde é feito primeiro um furo piloto, tá? A gente pode perceber aqui na imagem. Então, a gente faz um furo piloto, depois a gente troca uma ferramenta e usa um alargador, que é a ferramenta utilizada, e vai pré-alargando esse furo até o diâmetro da rede que a gente pretende instalar. Após isso, após feita essa etapa, ocorre o push da tubulação. Então, a gente passa uma broca, né, e faz o tracionamento dessa tubulação. Então, cada intervenção dessa, geralmente, ocorre a cada 100 metros, 2 janelas, e causa o menor impacto possível para a comunidade. Aqui também algumas fotos dos equipamentos que vocês vão tá vendo circular pelo bairro nos próximos meses. Tá? Essas são as máquinas que são utilizadas para fazer o método não destrutivo, que chama-se perfuratriz. Então, tem algumas imagens das perfuratrizes que a empresa possui e que vão estar executando o trabalho aqui nos bairros. Bom, só para reforçar, então, os canais de atendimento da Águas de Joinville, o e-mail, atendimento@aguasdejoinville.com.br, a nossa central telefônica 115, o atendimento presencial, que é ali na Rua Tijucas e mais nas 3 subprefeituras, que é no Aventureiro, no Comasa e lá em Piraberaba. Eu deixo disponível o WhatsApp, está comigo, é o meu WhatsApp do trabalho, tá? Fica à disposição, eu já tenho contato com as lideranças, mas quem quiser fazer contato para tirar dúvidas, para, quem sabe, marcar algumas atividades de educação ambiental também, a gente fica disponível nesse número. E também temos o sistema de gestão de reclamações, que é do próprio BID, né, lá do banco, que eles também recebem queixas ou manifestações. A Companhia Águas de Joinville dispõe do Núcleo de Atendimento Social. Ele é destinado ao atendimento a famílias em vulnerabilidade e também a pessoas com mobilidade reduzida ou que também não conseguem interagir com os canais digitais, né? O site, o WhatsApp, enfim. A gente leva os serviços da Águas de Joinville na casa da pessoa, né? Um atendimento inclusivo, personalizado. Então, é só ligar no 115 e solicitar a visita. Alguém pode fazer, então, você pode fazer representando uma pessoa também que precisa desse serviço, então a gente dispõe de tarifa social, negociação diferenciada, com desconto. Então, dispomos desse núcleo de atendimento social. E eles também têm o WhatsApp disponível, que é destinado ao segmento.
Redes sociais, acompanhe as redes sociais, as informações da obra, do andamento, então vão estar nas nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, YouTube. Aqui tem os contatos também da empresa Navidril, tá? E agora é o momento de vocês, né? De vocês poderem agora tirar as dúvidas, escreverem, manifestar, contribuir. Vocês viram aqui os principais aspectos, impactos. Então, se vocês tiverem alguma informação, já que vocês são moradores aqui da área e quem sabe não está na análise ambiental social, gostariam de contribuir, estamos à disposição. O Eduardo e a Adriana vão entregar as manifestações, né, os documentos, aqui os formulários, e vamos deixar a caneta também. Aí depois vocês devolvem a manifestação e a caneta para nós. Tá. Quem precisar de ajuda para escrever, também a gente pode ajudar a escrever também a dúvida, a pergunta, enfim, né? Pode, a gente faz como forma de inscrição também, tá? Se tu quer só resumir e depois usar o microfone, pode ser também, tá bom? 3 minutos para cada pessoa que quer fazer a manifestação. Uhum. Ah, sim, pode ser, pode ser. Uhum. Boa noite. Eu peço permissão para a gente só colocar alguns pontos. Eu sou o vereador Henrique Deckmann. Quero parabenizar a comunidade por terem vindo aqui e também a toda a equipe, a Alessandra, a Adriana e todas porque estão sempre abertos para o diálogo. O que talvez eu só ia perguntar à equipe, não sei qual de vocês, eu creio que é bem importante fazer todo esse trabalho. E eu sempre digo assim, não tem como fritar ovo sem quebrar ele, né? Não tem como mexer nas coisas, às vezes, e ainda bem que aqui está sendo feito toda uma metodologia que quer evitar o máximo de desafios de afetar a estrutura. A minha pergunta seria, vocês planejam fazer esse tipo de trabalho de rua por rua fora, ou está previsto tudo aquilo que de repente vai afetar numa calçada ou numa quadra que vai ter que ligar uma rua a outra, de vocês logo fazer a restauração dessa calçada, ou vocês querem fazer primeiro tudo para depois começar lá onde é que foi feito? Eu só digo isso porque eu creio que é bem importante para os moradores e combinar isso também. Combinar e dizer, não, vai fazer X metros e daí vamos fechar, ou e tal. Até para não ter conversa depois e que não foi combinado. Então, nesse sentido, meu questionamento é saber se toda a parte que vão fazer de perfurações, vai ter que afetar uma calçada, vai ter que afetar uma rua, quanto tempo está na programação de vocês para restaurar essa calçada de novo ou esta rua de novo e assim seguir o trabalho até fechar 100% todo o alvo proposto. Eu acho que isso é bem importante combinar com os moradores aqui para ver como é que fica e depois não ter conversa no meio do caminho. Obrigado, um abraço para todos. E obrigado e parabéns a todo o trabalho que a Águas de Joinville está fazendo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Geandley, tá? Eu sou o engenheiro responsável da obra. Vocês vão ver bastante lá, tá? Algum de vocês até pode ter visto, porque tanto eu quanto o outro engenheiro, Luan, nós andamos bastante em todas as ruas lá da região para tirar fotos de calçadas, alguns dispositivos, qualquer coisa que possa nos ajudar na elaboração do projeto executivo, tá? Desculpa, como é o seu nome? Henrique, tá. Eu vou explicar mais ou menos como funciona, tá, Henrique? Pelo projeto, tá? Hoje a gente tem até 7 dias para fazer a pavimentação do que a gente abriu. Tá? Mas o que acontece na prática? São várias equipes diferentes. Então a gente vai ter a equipe que vai trabalhar com a implantação da rede, que é o pessoal que vai trabalhar com essa máquina pesada, com um caminhão que vai ficar lá na rua e tal, que vai abrir um furinho, uma janela geralmente, tá? O pessoal abre 2 por 2, vamos supor. Às vezes menos, às vezes mais, depende da calçada. Então o pessoal vai abrir um trecho aqui de 2 por 2, não na frente do portão de vocês, tá? Vai escolher o melhor local ali para não atrapalhar.
vai implantar daqui a 100 metros, abre mais um trechinho de 2x2. E eles vão seguir o caminho. Essa equipe é uma equipe separada. Então ela não depende do resto. Ela vai andar, ela vai botar. A cada 100 metros vai trabalhar. Atrás deles tem uma outra equipe, que é a equipe de pavimentação. Essa equipe de pavimentação ela vai estar atrás já. Então assim, hoje eu fiz aqui, o pessoal abriu 2 janelinhas, amanhã já vem a equipe e já faz. Daqui a pouco já vai, e já vai, e já vai. E assim vai, tá? O que acontece? Vamos supor que a equipe pegou uma semana de sol agora. A equipe de implantação, produziu bastante. Então eu vou supor que eu tenho 10 buracos para abrir. A equipe de pavimentação conseguiu fechar 5. E na semana seguinte choveu. Choveu a semana toda, como acontece aqui em Joinville. Nesse meio tempo, a gente não consegue pavimentar, por 2 motivos. É contraproducente, né? A gente não vai fazer um trabalho ruim na calçada de vocês. Se a gente for mexer com concreto, com massa, com pavimentação em dia de chuva, o trabalho não fica bom. Então a gente tem que respeitar essa condição climática. Mas geralmente, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai atender esse período contratual no menor tempo possível. A gente tem até 7 dias, mas vai tentar fazer quase que no dia seguinte, no máximo 2 dias, acompanhando o pessoal de pavimentação, tá? O pessoal de implantação de rede. Então, esse é o grande objetivo, não causar transtorno para vocês. É bom deixar claro também que o buraco não vai ficar aberto, tá? A gente tem essa, o cara abriu o buraco aqui, deixou a lama lá. Não, ela vai ficar com bica corrida, né? Seco, limpo, só não vai estar com o pavimento original, se era concreto, se era pedrinha 10x10, que a gente sabe que tem muita pedra 10x10 na região, ou qualquer seja o tipo de pavimentação da calçada de vocês, ela não vai estar ali originalmente assim que terminou a obra, mas no dia seguinte, depois já vem a equipe fazendo, tá? Então, essa é o procedimento. Então, temos a pergunta da dona Mara Lúcia. Quanto tempo ficará sem água devido às intervenções? Mara Lúcia, quem é a dona Mara Lúcia? Oi, dona Mara Lúcia. O intuito, tá? A gente tem algumas interligações com as redes antigas, tá? Até acho que, fazendo um parênteses, tá? É importante a gente ver por que estão trocando a rede. Acho que não ficou bem claro, né? Se a gente já tem água lá. Vocês já, não sei quem viu como é que é a tubulação. Na rua hoje ela é uma tubulação de PVC, mais ou menos de 50 milímetros, aquela marrom, parecido com o que a gente tem em casa, né? Só que ela é diferente que está lá na rua. O que a gente vai implantar é um tubo diferente, um tubo preto, ele é flexível, tá? Ele é muito mais resistente, dura muito mais tempo, tem todo um processo diferente da gente interligar, ele não é só colado com cola, ele é esquentado e derretido, é bem diferente, é uma tecnologia muito melhor, tá? E isso, o que acontece? Ele vai ser alimentado por algumas redes existentes, que estão no bairro aí, redes maiores, né, que já passam água, da onde eles vão alimentar essa nossa rede que a gente está implantando. Geralmente é bem programado, tá? É bem planejado isso. Não deve durar mais de um dia. É praticamente impossível durar mais de um dia. Geralmente a gente faz em meio período. Se der um problema muito grande assim, vai estar um dia, mas daí a gente vai conversar, né? Vai ter todo um apoio, mas geralmente é planejado para não durar mais de um dia, tá, dona Lúcia? Geralmente é rápido. Geralmente é bem rápido, geralmente a gente faz uns dias com menos consumo, né? Que acho que se não me engano é sábado ou domingo, daí depende, a gente vai estar nas redes sociais, tá? Quando a gente vai fazer. Pergunta da dona Regina. Quanto tempo levará a obra em cada local, devido aos transtornos no trânsito, barulho e sujeira? Dona Regina, quem é a dona Regina? Oi, dona Regina. Então, assim, na verdade, com a implantação do MND, ela é muito rápida. Pode ser até que se a senhora tiver uma semana compromissada, nem veja a implantação de rede na frente da sua casa, tá? A gente já passou, já está em outra rua. Então, depende muito do que a gente encontra. Se for tudo bem, o pessoal faz, para vocês terem uma noção, cerca de 200 metros por dia. Se é uma rua pequena, eles vão um dia só, no dia seguinte já estão em outra rua. Tá? Então, é para ser bem rápido. O que acontece é que pode ser que a gente ache algum problema, né? Como vocês sabem, tudo que está enterrado, nem sempre a gente sabe. Pode ter uma rede de drenagem, uma rede de gás, não sei. A gente pode achar alguma coisa lá que pode gerar algum problema. Mas geralmente é isso, tá? 200 metros por dia. Se a sua casa estiver nesse intervalo de 200 metros, então num dia seguinte você já não vai ver mais a nossa máquina lá. Aí já vai ver outra equipe de pavimentação fazendo a pavimentação do trecho e tal. Mas não deve passar muito disso, tá? É nessa velocidade que geralmente anda a obra, tá bom? Pode ficar à vontade. Só um complemento aqui bem geral.
a companhia ela contratou a Navidril e existem o que a gente chama de marcos contratuais. Então, a empresa ela tem, digamos, uma responsabilidade de até a data tal terminar a parte 1, até a data tal terminar a parte 2. Então, o que a gente na fiscalização vai trabalhar em parceria com a Navidril? Tem que estar executado aquilo até aquela data. Senão eles estão sujeitos a penalidades. E uma das questões, só frisando a parte do pavimento, é que a gente só vai pagar quando mesmo aquelas pequenas janelinhas de metro por metro, 2 por 2, estejam pavimentadas. Então, não vai poder ocorrer uma quantidade muito grande de janelinhas abertas, pavimento não feito. Tá? Isso a gente vai ter um fiscal também acompanhando em campo. E só aproveitando rapidinho, a rua que eu tinha esquecido antes é Baerkner Wagner, eu acho que é um prolongamento da Arivaldo Oeste, que é uma das limitações. A segunda questão, Barriga Verde, entre a Inconfidentes e o final, foi trocadas as redes há coisa de um ano atrás, então tem um trecho da Barriga Verde que não vai ter obra. Tá? Quem olha para o alto do morro, o lado direito da Barriga Verde. E, por último, até o Geandre mencionou a parte de registro fotográfico. Eu esqueci de comentar. Nós tivemos uma situação um pouquinho desagradável, que o pessoal estava fazendo foto para o projeto e não estava suficientemente, digamos, com as orientações para trabalhar com o morador. Nesse processo, a gente vai instalar a rede e vai colocar o ramal. Quando for instalar o ramal, todo o sistema de informática da companhia ele vai ser... através de um aplicativo, vai ter que fazer fotos de onde ficou a caixinha padrão, da frente da casa, onde é que está instalado aquilo. Então, não se preocupem, é uma informação sigilosa, vai bater foto, vai para o sistema da companhia, mas é necessário ser feito, tá? É o padrão. Obrigado. Dona Solange pediu o uso da palavra. Não precisa? Posso ler? Tá. É que por causa da gravação. Eu tenho 3 situações. A minha rua é uma servidão lateral aqui da Brasil e ela não tem calçada, tá? A rua, como é que vocês vão trabalhar a questão do pavimento de quem tem calçamento? É a servidão Adele Winter com a Otto Winter, tá? São as 2 ruas que elas são pavimentadas com calçamento. Como é que vocês vão tratar isso? Porque a gente tem toda uma tubulação pluvial já passando, passa a rede de água ali junto também. E como vocês vão arrumar isso depois? Como é que vai ser feito e como será arrumado? Porque a antiga empreiteira que fez a instalação da rede de esgoto destruiu a rua. A rua era perfeita, depois que passou a rede de esgoto, simplesmente acabou com a rua e eu não consigo que ninguém arrume a rua. Tá? Então, eu quero saber como é que fica isso. Tanto a Prefeitura quanto a Águas de Joinville, ninguém arruma a rua. Eu já acionei todos os órgãos e não dá certo. Além disso, com relação à identificação, que foi mencionado por ele, eu denunciei nós participamos da rede de vizinhos do bairro Bom Retiro, junto com a polícia. A partir do momento que passa qualquer suspeito tirando foto de casa, nós começamos a divulgar na nossa rede. Depois que nós intervimos com a pessoa que estava tirando foto, a pessoa se identificou falando que estava fazendo registros para isso que ia acontecer. Só que nós não sabíamos, a pessoa não estava identificada, não tinha crachá, não tinha nada. Entendeu? Eu acho que isso vocês precisam deixar mais claro para a população. Nós comunicamos na rede de vizinhos, até porque, como a gente já participa desse trabalho com a Polícia Militar, a gente não vai deixar que qualquer um passe e fique tirando foto ainda das casas por cima. Tá? Então, isso precisa ficar melhor trabalhado quando forem fazer novos registros dessa maneira. E outra coisa que nós estávamos comentando aqui é se o reservatório que tem lá na Caçapava, ele realmente está funcionando. Nós temos água no reservatório lá em cima? Aí o pessoal da Águas de Joinville pode responder, tá? Dá para passar para o Ivair, eu acho. Tu tem alguma parte que tu pode... As 2 primeiras partes. Dona Solange, né? Tá, Dona Solange, vamos por partes, né? A primeira, a da rua, a senhora diz é calçamento de pavimento primário. Tá. A LJ? Tá, então... Certo. Certo. Tá.
É uma rua estreita? Tá. Então, nesse caso, o que está previsto, tá? A gente deve fazer a implantação de uma rede só, no meio da rua, provavelmente, ou onde ela passar, dependendo das interferências que a gente achar, e que vai abastecer todas as casas de ambos os lados. Vai partir do mesmo pressuposto para todas as ruas, tá? O que a gente danificar, a gente tem que fazer ou igual ou melhor, tá? Então, a senhora pode encontrar a nossa equipe lá trabalhando, a gente vai estar lá, eu vou estar lá também, né, acompanhando. A gente tem uma excelente equipe, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo uma excelente equipe de pavimentação, então a gente também é cobrado por isso, pela fiscalização. A gente tem que deixar ou igual ou melhor, tá? Então, se a gente danificou, provavelmente vai danificar, nem que seja pouco ou muito, a gente tem que refazer da melhor maneira possível, tá? Então, se por acaso depois da gente terminar, aí vocês não ficarem satisfeitos ainda, falando, não é esse que a gente espera, não é o resultado esperado, a gente vai ter que refazer, vai ter que deixar ou igual ou melhor, tá? Esse é o procedimento da obra para a rua da senhora e para todas as outras. Sobre a identificação, a gente teve esse caso, né? Eu concordo em partes, eu acho até interessante. A gente é uma cultura nossa aqui, a segurança ela é importante, tá? Se acontece na minha casa lá também, a gente também ia ficar de olho. Tudo bem. A gente acabou se dividindo para são muitas ruas. A gente acabou se dividindo a equipe. Então eu estava com um carro que estava identificado com o nome da empresa e tal. E acabou que o outro engenheiro ele estava andando, né? A gente fez muita rua a pé. Então a gente estava naquela correria de fazendo e tal, e acabou que a gente realmente, nem eu, nem ele estávamos com o crachá. Mas eu acredito que a dúvida acaba a partir do momento que a gente é confrontado e explica, né? A gente, estamos fazendo esse trabalho aqui, tal, tal, tal. Durante as obras, todo mundo vai estar identificado, tá? Todos os carros, todos os trabalhadores, todo mundo vai estar identificado lá, vocês vão saber bem certinho quem é que vai estar trabalhando na obra, tá? Mas essa parte de identificação a gente assimilou o que aconteceu e com certeza vai melhorar aí para os próximos meses, tá? E daí a questão do reservatório é com... 2 detalhezinhos. Bom, a coisa veio para mim naquele dia. Foi eu que fiz o contato, veio no dia seguinte. Então, eu acho que é bem pertinente, tá? E eu acho que serviu para até dar uma guinada grande. Tanto que a gente formalizou no dia seguinte que quem estiver trabalhando no contrato, na execução de obras, tem que estar devidamente identificado, uniforme, crachá naquilo que se aplicar, veículos com adesivo a serviço da Águas de Joinville. Então, eu acho que a sua contribuição foi boa, sim, no sentido de exigir identificação. Tá? Isso é pertinente. Coisa também que eu gostaria de lembrar. Pavimento, principalmente em rua, a empresa tem que fazer de imediato um pavimento provisório. Então, se entrar numa rua, que quando a rede vem de um lado da rua, tem que passar para o outro, vai ter aquela travessia, aquele 7% que não é MND. Então, o que vai acontecer naquele momento? Aquele pavimento pode não dar para colocar o asfalto de imediato, o pavimento de imediato, porque não vai ter toda a compactação. Mas vai ter que ser instalado no mesmo dia um pavimento provisório e escrito por cima, pavimento provisório. Tá? Essa é uma questão. Sobre a questão de água do reservatório, eu não saberia te responder agora. Tá? É um setor que a gente trabalha com expansão de obras de rede e não com a operação propriamente dita. Mas se tiver problemas de abastecimento, ela pode ser amenizada pela obra e aí também a gente pode levar para a companhia essa questão do que pode estar havendo de intermitência. Tá? Eu não consigo te ajudar agora, mas a gente pode conversar e eu te dar um retorno. Só responder a questão do reservatório, ele está funcionando, ele está em 35% agora nesse momento, olhando no sistema aqui. Só complementar também sobre essa situação que vocês trouxeram, o reporte de que as pessoas não estavam uniformizadas, só um elogio, porque isso é importante, assim como todos que estão aqui demonstram que estão interessados pelo que está acontecendo no bairro, na cidade, enfim, todos vocês são fiscais conosco. Então, isso é muito importante, né? Vocês conhecerem tudo como funciona a obra e o que foi explicado aqui sobre o pavimento, sobre os prazos, a questão de que a calçada vai ficar igual ou melhor do que estava. Vocês todos são fiscais aqui conosco, tem os nossos canais de atendimento, de relacionamento, e, por favor, nos comuniquem, porque a gente quer fazer o melhor para a cidade.
A minha preocupação, como vocês há de ter também, é com as calçadas. Que já foi a gente procurou fazer conforme a prefeitura exigiu. Então agora quero saber se vocês vão fazer igual. Porque aqui no papel é bonitinho, mas chega na hora lá, joga só um saibrinho e tchau, né? Seu Luiz Carlos, eu acho que é uma preocupação de todos nós, né? Todos nós que prezamos pela nossa casa, mantemos tudo organizadinho, bonitinho. Eu acho que é bem pertinente. Mas assim, a gente não tem como fugir, tá, seu Luiz Carlos? Sim, isso que provavelmente vai acontecer no dia que o pessoal implantar a rede. Vamos supor que na frente da casa do senhor a gente inicie a perfuração. A gente faça aquele buraco de 2x2. A gente vai fazer o serviço, vai puxar o tubo e no final do dia eles vão botar aquela bica corrida, que é uma pedrinha, como se fosse uma brita, mas ela é misturada com pó para dar uma maior compactação, tá? E aquilo ali deixa limpo, tá? Vai ficar assim durante 1 dia, 2, até a equipe de pavimentação chegar. Eles retiram aquilo ali, eles compactam, e se a calçada do senhor é de paver, eles vão botar paver, se é de 10x10, vão botar 10x10. Esse é o procedimento, tá, seu Luiz Carlos? Mas esse pó, né, ele não vai ficar para sempre lá, ele não pode ficar para sempre lá. Tá? É só até a equipe de pavimentação chegar. Mas esse pó não deixa girar lama e muito menos faz algum ressalto, algum recalque ali que seja inseguro para vocês traficarem. Tá? Então vai poder passar pedestres, bicicleta, tudo normal. E não vai gerar aquela lama que é o que incomoda geralmente. Né? Mas isso também é só até a equipe de pavimentação chegar. Tudo bem? Próximo é o seu Genésio. Olá, boa noite, tudo bem? A grande preocupação eu não cheguei a perceber ali na apresentação se na Piratuba vai ter intervenção. E tendo a intervenção na Piratuba, como é um grande, e aqui na Rua Brasil, agora o fluxo é muito grande do trânsito que interliga os bairros. Como que vai ser essa interrupção e esse controle de trânsito para minimizar essa ligação dos bairros durante esse período de obra, que vai ter maquinário pesado nas vias e vai interditar certamente uma das pistas a todo momento? A gente vê um simples tapa-buraco, a fila que isso gera nas ruas. E durante essas obras, como que está prevista as obras, se vai ter nessas ruas? Seu Genésio, é uma pergunta interessante, tá? O que acontece? Toda semana a gente manda um planejamento da onde a gente vai, quais ruas a gente vai atacar e o período previsto, tá? E a gente recebe uma autorização de trânsito da prefeitura. Tá? A prefeitura analisa tudo o que a gente vai fazer e dá uma autorização de trânsito. Dependendo da rua, nós temos horários alternativos. Por exemplo, na Piratuba, provavelmente a gente vai poder trabalhar das 9 da manhã até as 4 da tarde, que é o período de menos fluxo, tá? E geralmente, o que acontece? Fica o nosso caminhão, o caminhão prancha que transporta a máquina, mais o que abastece ela com água, tá? Um caminhão pipa, coladinho com meio fio. E aquele ali é o espaço que a gente deve tomar. Às vezes a gente vai tomar uma rua estreita, a metade da rua inteira, e a gente vai ter que desviar esse trânsito, a ida e a volta, em meia pista. Às vezes passa um carro do lado. Tá? Então depende muito da rua. Mas geralmente a gente vai levar meia pista conosco, tá? Durante o período de obra. E daí, dependendo da rua, conforme o movimento, esse período que a gente pode bloquear muda. Uma rua tranquila a gente pode pegar das 8 às 5. Uma rua com mais movimento geralmente é das 9 às 4. Tem rua que a gente vai poder só fazer final de semana. Daí depende mais da prefeitura a nossa autorização de trânsito, tá? É assim que funciona. Vai ter obra, Piratuba vai ter obra, tá? A gente vai mais ou menos até o Morro do Findra, ali, em fluxo, um pouquinho para trás. Não é toda, é só uma parte dela, tá? Dona Zenir, agora? Boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar o pessoal da Águas de Joinville, né? E eles foram lá na minha rua colocar bastante esse hidrômetro novo, né? E eles arrumaram tudo direitinho. Isso a gente não pode reclamar,
Tá? Foram vários hidrômetros que foram colocados na minha rua. Eu já tinha, não tive problema. Mas, assim, então, a gente quer agradecer que foi feito um trabalho, assim, bom. Tá? Ótimo, ótimo não, mas foi bom. Não sei quem, mas é bom. Tá bom, obrigada, tá? E outra coisa que eu queria perguntar é sobre o início da obra, né? Isso é para o mocinho lá. Ó. E vai começar lá no Bom Retiro, certo? No Bom Retiro. E ele vem para cá. Eu gostaria de saber quanto tempo vai chegar para chegar na minha rua, Rua Cabral. Aqui, depois do colégio, lá embaixo. Ah, mas eu queria saber. Qual é o problema? 2 anos. Não, 2 anos não, porque já falta só 1 ano e meio, porque meio já passou. Ele está falando aqui. Não, tá. E também queria saber se a Xanxerê vai ser toda a rua ou só vai ser até ali na subida do morro ali. Não sei. E eu gostaria também de saber, que eu não coloquei aqui, sobre aquele mapa que foi colocado ali, tem os números 1, 2, 1. Eu gostaria de saber a minha região, qual é o mapa, qual é o número, se é 6, se é 5, porque eu não consegui decifrar. E a outra coisa que eu queria ver é qual dos lados da rua vai ser colocado. Se é vamos pôr na minha rua, se vai ser colocado do lado direito ou do lado esquerdo na calçada. Acho que está bom. É dona Zenir, né? É isso, tá. Dona Zenir, vamos lá, vamos por partes, tá? A primeira, a Rua Cabral, a gente tem um planejamento por rua, por extensão dela e mais ou menos quanto tempo leva, tá? Eu vou ficar devendo para a senhora quando que a gente vai atacar a Rua Cabral. Pode ser que seja mais rápido do que eu planejei, pode ser que não. Eu tenho que olhar o documento, tá, para saber certinho onde que tá. Eu passo depois e a lei informa, tá? Porque de cabeça eu não vou saber. Geralmente, tá? Dependendo da rua, a grande maioria delas são dos 2 lados. Tem lá. Oi. Não. Não sei. Eu não sei. Não, bem rapidinho. A gente olhou um bocado, mas eu não consigo lembrar de cabeça. Mas eu tive até uma colinha aqui. Eu tinha até presidente que trazia colinha, né? Eu trazia uma colinha também. Então, eu não lembro aqui, talvez alguns senhores conseguem me localizar a Rua Cabral nesse mapa? Lateral da Brasil. Bom, a Brasil está aqui. Tá? Entre a Brasil e a Xanxerê? Para cima. Tá. Muito bem. Então, devemos estar nessa região aqui. Imagino eu, longe da Inconfidentes, mais próximo da Inconfidentes ou da Iririú? Da Iririú? Então, está por aqui. Provavelmente seja o setor 6. Tá? Muito bem. Deve estar no setor 6. Aí tem. É que não ficou muito legível. Não está legível. Tá. 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 Só lembrando, são 19 meses de obra, então a obra vai terminar tudo correndo perfeitamente, nem adiantar nem atrasar, dia 20 de maio de 2027. E esse setor da senhora vai estar sendo executado entre fevereiro e maio de 2027. Tá? São 19 meses, lembrando que a numeração ela vai na sequência, tá? Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos mais 5 manifestações aqui, mais alguém vai querer... A gente já passou do primeiro horário previsto, mas podemos ficar até às 9 horas, tá? O seu Newton... reforço, alguém aqui não assinou a lista de presença? Todos assinaram? Então tá. Seu Newton, por favor.
Boa noite. Eu sou o presidente da Associação de Moradores aqui do Bom Retiro. Eu queria, assim, uma prioridade para vocês ver o que vocês conseguem fazer na rua Otávio Mangabeira, porque está para sair uma verba agora até final do mês de novembro para pavimentar aquela rua ali, tá? Não. Essa verba é uma emenda parlamentar do deputado Zé Trovão, federal, tá? Então, eles passaram, que é prioridade agora, é uma surpresa que vai ter ali para a rua Otávio Mangabeira até, por tudo, final de novembro. A gente teve reunião dia 17 de setembro, e o José Henrique mandou que podia oficializar que é de certeza que sai a verba agora até final de novembro. Tá? Tá, o que geralmente acontece, tá, é Newton, né? Seu Newton, é que a gente recebe essa demanda da prefeitura, tá? A prefeitura vem, a Águas de Joinville recebe, tá? E depois repassa para nós a questão emergencial. Às vezes a tal rua precisa por conta de pavimentação. Eles recebem essa demanda, eles analisam, repassam para nós. Se for pertinente, a gente altera o planejamento para atender a demanda da prefeitura. É isso, né, Ivaí? É porque eles estão agora para fazer a homologação, eles têm que oficializar a prefeitura que sai a verba. Tá? Então não tem o retorno de Brasília, de Gojinha, de Guardes, não vão bem da Guardes, mas está tudo acertadinho. Eu tenho certeza que quando sair, né? Movimentação da Paz, Fabiane, Orlando, Jair, até inclusive o Zé Henrique já esteve na reunião do prefeito do gabinete, conosco lá, sobre esse caso. Conversa com o senhor, daí a gente vai colocar vai ter quando a gente não Bom, a dona Cristina, ela pediu para o moderador ler. Ainda não tenho a caixa padrão, porém esse ano já colocaram o relógio novo. A Caixa irei colocar essa semana o que não seria cobrado nessa troca? O que não seria cobrado é a mudança de cavalete no chão para a Caixa ou qual outra cobrança? O Elvis. Assim, ó, os clientes que já padronizaram a ligação de água, eles pagaram essa padronização. Todo mundo que tem a caixa fez esse pagamento, né? Então, quem está colocando agora não seria justo com os outros moradores, né? O que não vai ser cobrado nada do cliente é quem já está padronizado, quem tem o cavalete no chão, ainda alguma coisa assim, né? Está passível de notificação se tiver algum impedimento do trabalho ali, né? Mas é cobrado sim a padronização ali, essa passagem do cavalete no chão para dentro da caixa padrão, né? Isso é um serviço que é cobrado pela Companhia de Joinville. Mas é um serviço que dá para diluir, né, em até 36 vezes. Clientes que têm baixa renda também pagam só a metade desse valor e têm direito também a ganhar uma caixa padrão aí. Aí podem instalar de acordo com as suas condições. O problema não é que eu perguntei. Não é no Pará, que ele falou outra coisa. Então, as informações têm que ser mais bem alinhadas, senão ele passou público. Ele falou que eu não seria agora. Eu realmente comentei, ou Elvis, tem desculpa. Eu sabia que era pago, eu já sabia, porque a minha casa vai eu moro aqui no Sumimbu, que vira depois da escola na saída e entrada. Então, o que acontece? Minha casa é uma casa de fios, ela não tem frente para colocar, porque se eu botar a caixa aqui no carro não entra. E aqui é um muro que está caindo porque é um terreno da Secretaria do Município de Joinville para fazer CIs, escolas e tal. É para a parte de educação. Então ninguém se mexe para arrumar esse muro, eu não posso botar no muro. Então já foi autorizado para alguém que vai saber se é a da Joinville ou que vocês ali, que seja feito do lado do documento com uma faixa. Seja colocado ali junto com a carga. Colocado a caixa do lado do muro. Porém,
Não sei se daqui para frente, daqui a 1, 2 semanas, isso seja legal ou não. Foi passada uma informação agora, outra informação agora. Pode ser que tenham me autorizado a fazer essa caixa desse jeito, semana que vem eu faça e simplesmente não esteja autorizado. Como o próprio fiscal que esteve lá falou isso. Ele disse, se for eu autorizo, se for outro eu não sei. Aí então, assim, complicado, né? Porque só uma caixa daquela R$600. Bom, nesse caso, vamos só colocar o seguinte. Eu vi o termo de referência, posso ter interpretado errado, então eu peço que nessa parte a gente pegue a orientação do Elvis, que é o gerente lá da parte comercial, e daí para frente vamos pensar com o bom italiano, pensando em economizar. Tudo é lucro se for rediscutido alguma questão, mas vamos pegar pela regra aquilo que ele estabeleceu. Tá? Eu havia interpretado em algumas coisas das linhas que se fosse no momento que a gente tivesse passando, porque algumas melhorias, sim, me confirma. Se tiver uma caixa que tiver com a tampa danificada, a gente vai ajeitar, sem custos. Né? Se tiver, por exemplo, dentro lá do cavalete, está meio ruinzinho, porque tem umas réguas que mantém fixo, tiver que dar uma ajeitada, vai ser arrumado, sem custos. Então tem vários servicinhos pequenos para deixar bonito a caixa, sem custos. Então eu peço minhas desculpas, tá? Posso ter interpretado errado, e vamos pela referência da parte de ligações. Eu não consigo te informar exatamente qual é a sua situação sem ir lá no local verificar. Eu posso ir agora, sem problema nenhum. E a gente registra essa informação no sistema, porque a informação o agente, o fiscal, quem foi lá fazer a orientação, é registrado no sistema para que tu não tenha problema nenhum de aprovação depois, né? Então, assim, é preciso ver, porque a gente tem um padrão, atinge 99%, só que temos muitas, exatamente, exceções à regra, isso mesmo. Então, está retificada a informação ali, toda a padronização ela é cobrada pela companhia, tá? Mais 2 manifestações para falar e uma só apenas registro em ata do seu Valnei. Seu Luiz? Eu tinha ficado contente quando ele disse que não teria custo, porque 380 e poucos reais para desligar de um lugar e ligar no outro, eu acho um absurdo. Eu acho que é um absurdo. E vou dizer que as equipes de manutenção de vocês não é a equipe de instalação agora. Está muito a desejar. Eles vieram lá pedir para quebrar a calçada, para trocar a mangueira de preta para azul. A calçada eu fiz com piso, depois a argamassa C3 e a pedra. Eles vieram 7 vezes para trocar a mangueira. 7. 2 ou 3 vezes eles ficaram 1 hora parados em frente esperando o tempo melhorar. Aí receberam uma orientação para ir embora. Depois vieram fazer o serviço. Quebraram. Eu forneci um tubo de esgoto para que eles passassem a mangueira por dentro para não precisar quebrar novamente. O sujeito não tinha uma serra para cortar, ele cortou com a lâmina, aí quando estava doendo o dedo, ele pegou e quebrou no joelho. E quebrou uns 20 centímetros para dentro. Aí eu falei para ele, negativo, você não vai deixar assim. Pode consertar. Ele pegou um pedaço de tubo e embutiu ali, ficou uma cagada, digamos assim. Mas emendou. Aí, olha, 1,20 m de calçada, o sujeito podia pegar com a pá, encher e compactar, pelo menos, o saibro ali, né? Eles pegaram a reta escavadeira para pôr, subiram na calçada da vizinha, que é de paver, e afundaram a calçada. A vizinha é o cão ali. E ela já ligou para mim e disse, olha, providencie, na Saldanha Marinha, providencie o conserto disso aqui.
Tá. Eu tentei abrir uma reclamação e não consegui. Fui atrás até de um caminhão que estava fazendo manutenção. Expliquei o negócio e disse, não é a nossa equipe que fez, não vamos consertar. E não vai recolher o lixo lá também? Ele disse, não, nós não fizemos isso. Vieram 7 vezes e não fizeram nem recolher o lixo e nem arrumar a calçada da mulher. A mulher teve que consertar a calçada sozinha. Tá bom? Então, equipe de manutenção. E um buraco que abriram 5 vezes em frente ao número 181, 5 vezes em 40 dias, 45 dias. Aí o massagista que morava ali me chamou e disse, olha, estão abrindo de novo. Ele disse, equipes anteriores que fizeram mal feito. Então, um joga para o outro. Seu Luiz, a gente fica com compromisso, eu vou pegar certinho os endereços para verificar e dar um retorno para o senhor disso. Tá certo? Obrigada. O próximo, Rafael? Boa noite. Eu coloquei alguns dados ali, mas eu acho que você já respondeu. Então, a nossa rua vai ser a primeira, vai ser a Caçapava lá. Então, vai começar por ali. Eu vi que estão divididas em 2 regiões. Uma região alta da Caçapava, que é a do Morro do Finder, e a região baixa. Então, as minhas perguntas estão relacionadas a essa situação, porque a Rua Caçapava, as calçadas são bem estreitas. Então, acho que tem um pouco a ver com o que tu falou. Eu queria saber um pouquinho melhor como é que vai funcionar. Até porque ela chega até lá na Tenente, eu não sei como é que vocês vão vir com essa tubulação, pelos 2 lados, só para entender. As calçadas são estreitas e provavelmente vou colocar maquinário, vão quebrar meio fio, se for maquinário pesado, próximo, né? Já aconteceu, enfim, sempre tem obra lá na rua porque sempre tem geminado, então sempre dá problema. Então, a fiação é baixa, dependendo dos caminhões, eu trabalho home office, derrubo a internet, então outros tipos de cuidado eu acho que tem que ter ali na rua. Mas essas 2 situações, por exemplo, eu vi que tem essa caixa de pressão que o Ivair falou, que fica ali na praça. Essa caixa de pressão vai ser suficiente para essa rua já? Ou onde vão ser instaladas essas caixas, né? E como que vai funcionar a pressão? Por exemplo, eu vou ser a primeira, né? A Caçapava baixa vai ter uma pressão X e a Caçapava alta vai ter outra? Por que eu penso isso? Minha casa é geminada, né? Então, a pressão é um pouco diferente do que tu falou. E tem muito geminado ali. Então, como tem escola, como tem comércio, como tem outras coisas, então, eu não sei como é que está sendo feito esse estudo de pressão. Eu imagino que, claro, não é nada da NASA aqui, né? Tipo, é tudo tranquilo de engenharia. Então, minha dúvida é isso. Vai ser aberto, pelo que tu falou, as duas calçadas, dos 2 lados, a cada 100 metros. Então, é feito, passa a tubulação, passa o tubo. Como é que vai ser na parte alta, como é que vai ser na parte baixa? Onde, se vocês já têm mais ou menos mapeados, além da praça, onde que vão ser esses pontos de pressão? Como que vai ser isso? E você falou sobre horário de funcionamento, queria saber mais ou menos qual que é esse horário, se é horário comercial mesmo, tipo das 8 às 18, e final de semana das 8 às 7, enfim. Oi? Depende ali, né? Mas mais ou menos para saber isso, e final de semana também como é que vai ser. Eu sei que vai ter agendamento, tudo, mas só para saber. Tá, vamos lá. Como é que é o nome? Desculpa. Rafael, tá. Vamos por partes, né? Em questões de calçadas estreitas, tá? O que geralmente a gente faz? A gente tem um procedimento que é a sondagem. A gente vai com uma mini escavadeira lá, que vai trabalhar fora da calçada, a área de atuação da esteira dela vai trabalhar fora da calçada para tentar não quebrar meio fio nem calçada, mas a gente vai abrir algum buraco em algum lugar da calçada para a gente ver o que tem lá. Se tem a rede de drenagem, se tem uma rede de esgoto, se tem uma rede de água, onde que tem espaço para a gente passar. A gente vai fazer uma aqui, daqui a pouco uma no meio da rua, ou talvez uma no final, se for necessário, para a gente saber aonde a gente vai passar. Feito isso, a gente passa normal e tenta causar o menos estrago possível, tá? Sobre o macromedidor, só vai ter aquele da praça mesmo, tá? Então toda a água que vai alimentar todo o bairro vai passar só por ele,
que é o que vai medir. E o booster, ele vai alimentar todo um lado da caçapava, né? Então, toda a parte... É só um booster que vai alimentar toda a caçapava. E daí todo esse controle de pressão, acredito que o pessoal vai fazer por telemetria e vão avaliar, né? Se está sendo suficiente, se tem que aumentar, diminuir. Isso vai ser depois, quando a gente colocar a rede em carga, acredito eu, né? Mas o Ivan pode dar um pitaco melhor. E o horário. Então, nosso horário, a gente começa às 7 horas da manhã, tá? Só que o nosso canteiro é no Jardim Sofia. Então, a gente vai carregar tudo direitinho, fazer o DDS, programar o que cada equipe vai fazer e vai sair do canteiro mais 7h20. Vai pegar aquela tenente ali meio trancada e tal, então eu acredito que a gente deve iniciar as atividades às 8 horas. Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, depende do trânsito. Das 8 até às 5. Deu algum problema, a gente pode ficar mais tarde, tá? Não tem, depende da nossa autorização de trânsito, mas se tem um problema que tem que ser resolvido no mesmo dia, a gente vai resolver. Aí são exceções, né? Mas a grande maioria vai ser das 7 às 5, tá? Daí sábado também vai respeitar esse horário dos sábados que a gente for trabalhar. Tá bom. Só bem rapidinho, é um ponto só que tem a macromedição, mas ela sai para um ponto e tem uma bomba na rua Barriga Verde que ela pressuriza para as regiões mais altas. Então a saída dessa bomba da Barriga Verde vai alimentar tubulações que vão passar para o outro lado da rua em Confidentes e alimentar a parte alta. Então o booster joga, pressiona para a parte mais alta. E a pressão normal que chega no macromedidor abastece a parte mais baixa. Depois, se quiser, a gente pode dar uma rabiscada bem fácil, tá? Para encerrar, então, no horário, que nosso horário máximo é 9 horas, temos mais a última, então, contribuição aqui do seu Neuci. Neuci, a senhora. Tá. O nome do senhor é? José. Seu José. Ela preencheu o formulário e a parte das dúvidas ficou comigo. Então, pessoal, eu acho que é interessante essa mudança que está sendo proposta. A minha casa fica no alto, e passado alguns anos, ainda na época do o secretário seu Manuel, que fez uma grande obra aqui para aumentar a vazão das residências aqui. No passado ele morava aqui. Quem é mais das antigas conhece o seu Manuel Mendonça, né? E essa questão da vazão de água para os pontos mais altos, eu tenho minhas dúvidas como é que vai funcionar. Só na prática, depois de feito as ligações, que a gente vai ver. O outro ponto que eu quero colocar, acho que com o engenheiro ali que está respondendo sobre os temas de calçadas, a tubulação vai circular em cima da calçada e vai sair da ligação do centro da rua. É isso que eu entendi? Porque o desenho ali não ficou bem claro, está muito simplificado. Então eu queria uma explicação, como é que vai ser feito essa perfuração nas calçadas para conectar, ou vai ser desativado a linha de água que tem hoje? Só em resumo, a gente tem praticamente todas as ruas com redes nas calçadas, fora alguma ruazinha muito estreita, mas o resto, 99% é rede nos dois lados da rua. Para interligar, claro, toda a rede tem que estar interligada para a água vir e distribuir. Então vai ter que ter as travessias que interligam um lado ao outro. Isso, claro. Quando terminarmos a obra, o macromedidor existente hoje, ele tem um registro que, se tudo for como a gente imagina, executado há 20 anos atrás, nós vamos fechar aquele registro e todas as redes atuais vão deixar de receber água. Tá? Se acontecer alguma coisa, ficar algum trecho que ainda continua vindo com água, nós temos já, digamos, um procedimento para identificar, escavar, fazer sondagem e desativar. Mas sim, terminadas as redes novas, a gente vai desativar todas as redes hoje existentes. Sim, entendi. E a Irmarslauer, que vocês não falaram nada ali, vai ser aquele passo? Todas as ruas dentro dessa área vão ser substituídas. Tem a rua Resende aqui e tem a Irmarslauer que cruza. A rede fica no centro do novo asfalto, por exemplo, aí antes da pandemia. Nenhuma rede nova hoje tem previsão de jogar no eixo da rua, fora alguma rua que
ser que tem algumas ruazinhas estreitas ainda em primário. É pouquinha coisa, mas tem. Mas, como disse o senhor, todas as ruas consolidadas, ainda mais onde já tem pavimentação, é rede nos dois lados da calçada. Qual é uma outra exceção? Aquilo que mencionamos, vai fazer um furo de MND, daqui a pouco você encontra uma rocha enorme num local que não tem como, sei lá, detonar ela. Então pode acontecer da gente ter que desativar um pequeno trecho, desviar e fazer por dentro da rua a possibilidade. Mas isso é só com as sondagens na execução para a gente saber se tem algo diferente lá no subsolo, né? Então fica registrado que aí, mas Laura, vocês vão ter surpresas com a linha de água. Eu pego, na época do asfaltamento, no FINSGID, e fiz um monitoramento do serviço que está sendo executado. Ali vocês vão ter surpresas na conexão com as residências. Não sei se vocês eram da época de 2019. 2019, antes da pandemia, foi concluído o asfaltamento, a tubulação, foi feito 2, 3 vezes o asfalto desmontado para conectar uma série de tubulações ali. Ali, eu acredito que vocês vão ter bastante surpresas com o sistema da canalização da água. Então, chegamos no nosso horário previsto, já na meia hora estendida já. Espero que vocês tenham sido contemplados. Ressalto que vocês podem continuar tirando dúvidas, fazendo manifestações. Estamos abertos ainda a ter essa continuidade, tá bom? Agradeço terem ficado até o final e uma boa noite a todos.